Imagine um ambiente com 500 pessoas ali dentro, dissipando calor, dióxido de carbono, e a sua função é definir qual que deve ser a vazão de ar para que aquele ambiente seja devidamente controlado, retirando o calor e mantendo uma boa qualidade de ar. Quem vai ter essas respostas é a NBR 16401 e é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. A NBR 16401, ela estabelece que você tem que adotar para o seu projeto 3 níveis, escolher entre eles. Nível 1, nível 2 e nível 3. O que muda? Muda a qualidade do projeto. O nível 3, obviamente, vai entregar um fluxo de ar maior, que, obviamente, isso vai entregar uma qualidade melhor para o seu cliente, mas também tem um custo maior. Então, vamos partir para o projeto. O que eu preciso de fazer quando eu tenho que analisar um sistema como esse? A primeira coisa que você precisa de entender claramente no seu projeto é qual que é a zona que você vai atender baseado em um equipamento. A lógica é, eu tenho um equipamento e esse equipamento vai fazer entregas de fluxo de ar para diversos ambientes ou um único ambiente. No caso de um teatro, você pode adotar isso. Você tem um grande equipamento que, através de dutos, vai entregar aquele fluxo de ar que ele produz para aqueles ambientes. Ou seja, nós temos uma zona a ser tratada. Poderíamos ter 2 zonas se a gente fosse fazer uma entrega de ar para a plateia e outro fluxo de ar lá para o palco desse teatro. Eu falo isso porque durante o processo de cálculo que nós vamos ver nos próximos passos, você vai ter que, em algum momento, fazer uma avaliação de qual que é a vazão que está sendo consumida de um determinado ambiente baseado no bruto que está sendo produzido. E isso vai mudar totalmente qual que vai ser a qualidade e a demanda do equipamento principal. Então vamos agora seguir os passos e entender como que isso é feito na prática. Bom, vamos acompanhar aqui na minha tela. Vocês baixem essa planilha, o link para download vai estar abaixo desse vídeo. O que nós vamos fazer inicialmente aqui? Avaliar quais zonas eu tenho. A zona que eu tenho aqui, no caso, é uma zona só. Eu tenho o equipamento, vou entregar ali naquela plateia. Se eu tivesse outras zonas, eu teria que colocar elas aqui. É diferente de quando você está fazendo um projeto para um escritório, onde que você tem talvez um número de pessoas máximo de 5, mas naturalmente, simultaneamente, no máximo você vai ter talvez 3. Então o máximo é 5, mas simultaneamente 3, porque sempre alguém não está dentro daquela sala. Ou, por exemplo, em algum momento pode ser um visitante. Enfim, voltamos aqui então para o nosso processo. Foi definido o número de pessoas, agora eu preciso de definir o número máximo de pessoas que vão estar ocupando esse ambiente, a densidade, tabelado pela norma, que é a tabela 1. Essa tabela 1 vai ter vários tipos de locais, você precisa de fazer uma adequação daquilo que se assemelha na maneira de uso. Isso quer dizer que nós podemos alocar dentro desse ambiente, no máximo, 150 pessoas para uma área de 150 metros quadrados. À direita dessa tabela nós temos 3 níveis, nível 1, 2 e 3. E nós vamos utilizar o nível 3 porque acreditamos que para um ambiente como esse é necessário uma qualidade melhor, um conforto melhor para quem está ali consumindo aquele conteúdo. E é dessa tabela que nós vamos utilizar as vazões de ar sugerida pela NBR 16401 para o número de pessoas e pelaquela área em questão. Começando pela alimentação de dados, eu tenho aqui o número de pessoas. E qual é o número de pessoas simultâneas naquele ambiente? Simultâneo 500. A vazão por pessoa, essa vazão está na tabela 1, que ela é 3,8 litros por segundo. A área do ambiente, uma área coletada em campo, é 800 metros quadrados. E a vazão por área, novamente, na tabela 1 da NBR 16401, ela é igual a 0,5 litros por segundo. Então vem o grande detalhe. Como que vai ser feito esse sistema de distribuição de ar? Dependendo da maneira como você fizer,
vai mudar toda a eficiência do processo e, obviamente, vai mudar a vazão requerida por aquele processo. Você tem várias maneiras de fazer como que esse ar caminhe dentro do ambiente. Você pode fazer insuflação pelo teto, pelas laterais. A tabela que está aqui é da NBR 16401, mostra todas as possibilidades, que talvez em função de algum detalhe específico da arquitetura do projeto, você tenha que adotar alguma delas. Aqui nós vamos utilizar a insuflação pelo teto. E aqui nós vamos conseguir uma eficiência de 1, ou seja, nós vamos ter 100% de aproveitamento do que nós vamos calcular aqui. Aqui no passo 2 nós vamos calcular a vazão eficaz, que talvez para quem está começando não fica muito claro, muito palpável. O que é isso? Na verdade é a vazão eficaz para que aquele ambiente esteja devidamente controlado. Então tudo que nós vamos fazer é multiplicar a vazão que a norma está pedindo para entregar para cada pessoa e somar também com a vazão multiplicada pela quantidade de área que ela está nos solicitando. Então a conta é muito simples, de que vou pegar as 500 pessoas e multiplicar pela vazão que ela me solicita para cada pessoa, que é de 3,8. Guardo isso e somo com os 800, que é a minha área desse ambiente, multiplicado pela vazão que a norma pede, que é de 0,5 litros por segundo para cada metro quadrado. Somo tudo isso dentro de um pacote e então divido pela minha eficiência do meu processo. Então aqui foi feito o cálculo, vocês clicando aqui vocês conseguem ver quais foram as equações utilizadas da somatória. Na sequência, o que eu faço? Eu pego essa minha vazão, que é de 2.300 litros por segundo, e divido pela minha eficiência, que no caso aqui é 100%. Então logo eu entendo que a princípio, 2.300 litros por segundo atenderia esse sistema. Porém, nós temos que agora corrigir em função da densidade. A densidade que é da norma é 1,2, mas a densidade do meu ambiente pode ser diferente. Então é preciso fazer essa calibração. Como que nós fazemos essa calibração? Pegamos essa nossa densidade e dividimos pelo fator de densidade. Que fator de densidade? É um 1,2 dividido pelo 1,09. 1,09 seria a densidade daquele ambiente que eu estou trabalhando. Então isso você encontra facilmente em diversas tabelas disponíveis pelo Google, ou você poderia também fazer essa medição em campo, que acho dispendioso nesse caso aqui. Agora, um outro tipo de análise que nós vamos fazer aqui é avaliar a densidade de um ambiente que vai receber o fluxo de vazão daquele equipamento. Lembrando que um equipamento pode sair com uma vazão de ar e sair distribuindo entre zonas. E aqui a norma pede, qual é a porcentagem de pessoas dessa zona que você está trabalhando em relação às demais? E aqui no caso, como eu estou fazendo uma entrega direta, ou seja, o equipamento está aqui e eu entrego toda essa vazão para aquele ambiente, o número de pessoas que estão na zona 1 em relação às outras zonas é 1. Por quê? 500 dividido pelo que as outras zonas teriam, e não tem nada. Então aqui a eficiência é 1. Se eu tivesse, por exemplo, 2 cinemas lado a lado com equipamento distribuindo, onde que um tivesse 500, outro 500, aí a conta aqui seria 500 dividido por 1.000, ou seja, a densidade aqui seria meio. Mas como é um só, vai seguir sendo como 1. Bom, agora você precisa de fazer o seguinte, você já sabe a vazão eficaz. Em função de quê? Em função das pessoas e da área. Mas e qual que vai ser, por exemplo, a vazão de ar necessária para roubar o calor de equipamentos que estão fazendo com que aquela estrutura rode? Eu não vou abordar isso daqui porque são cálculos termodinâmicos que às vezes tem que ser feito, coletar dados do fabricante, talvez o próprio fabricante informa isso daí, muitas das vezes informa, e você pode transformar essa potência em watts, em perda de carga e traduzir isso em vazão de ar. Se você não sabe como fazer isso, eu recomendo que você esteja dentro do nosso treinamento de projetista de HVAC para entender como é que é o processo desse cálculo. E aí sim você vai ter o entendimento completo dessa outra parte, onde que a gente entende quais são as cargas dissipadas pelos equipamentos e qual que deveria ser a vazão para roubar esse calor dissipado pelos equipamentos. Para facilitar o nosso processo de cálculo aqui, eu não vou considerar que existe essa dissipação de calor, então a princípio
o meu ambiente é aquecido e contaminado somente pelas pessoas em função de toda aquela área. E eu sigo as diretrizes aqui da NBR 16.401. E o que eu faço? Somo para a zona 1 a vazão em função das pessoas da área com a vazão em função para a retirada de calor injetado por outras fontes. No meu caso aqui vai ficar o quê? 2.532 mais 0. E se eu tivesse outras zonas? Também zona a zona fazer essa somatória. E aí eu teria aqui a vazão mínima necessária para cada zona. Então, a pergunta é, se eu tivesse para cada zona aqui 2.000 litros, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, então eu teria 2, 4, 6, 8, 10.000 litros por segundo sendo necessário injetar dentro desse conjunto de zonas para que fosse devidamente atendido. Mas nós vamos ver se realmente isso seria possível. Vocês vão ver que existe uma equação diferente para quando eu tenho várias zonas. Como eu tenho uma zona só, sigo 2.532. E aqui vem 3 processos a serem seguidos. A pergunta é, a vazão de ar, ela é parte de um equipamento para uma zona ou parte de um equipamento para diversas zonas e 100% do ar entregue, ou seja, não tem uma regeneração, 100% de tomada do ar exterior, ou uma terceira hipótese, onde que eu tenho um equipamento entregando ar para várias zonas e ainda tem uma recirculação de ar. Se você tiver a vazão de equipamento para uma zona de ventilação única, como está no nosso caso ali, poderia ser o quê? Os 4.000, poderia ser 2.532 litros por segundo, né? Eu vou colocar aqui, então, que vai ser 2.532 e depois eu explico o que nós vamos fazer de correção aqui. Para o caso de vazão de equipamento com várias zonas de suprimento, também, o que eu ia fazer? Eu ia somar tudo isso daqui que eu tive, né? No caso, igual eu falei anteriormente, 10.000 litros por segundo, e colocaria aqui, então, que seria essa vazão aqui de 10.000 litros por segundo. E no passo 9, você tem aqui a vazão do equipamento com suprimento externo mais ar recirculado. Só que aí eu preciso de calcular esse ZAE. A norma está pedindo o seguinte. Ok, você tem 100% de produção da vazão de ar para um equipamento. Desse 100%, você vai entregar 5% para o ambiente, 25% para outro, 40% para outro e por aí vai. Ela quer saber disso tudo que o equipamento está produzindo, qual é a zona que está consumindo uma maior parcela. E é isso que é calculado aqui. No caso, aqui, como não tem várias zonas, não faria sentido calcular a zona 9. Mas se tivesse outras zonas aqui, você teria que calcular qual que seria a participação dessa vazão aqui em função do total. Então, por exemplo, se a gente tivesse 10.000 aqui e aqui tivesse 2.500 litros, significaria que nessa ZAI aqui, a gente estaria trabalhando com 0,25. Por quê? Seria 2.500 dividido por 10.000, que é o total. No nosso caso aqui, o ZAI não tem que ser calculado, porque é um equipamento mandando para uma única zona. Mas se tivesse mais zonas aqui, supondo, né, que aqui, nessa situação, a gente tivesse, sei lá, 2.000 litros aqui, 2.000 litros aqui, 2.000 litros aqui, 2.000 litros aqui. Replicando isso daí, eu teria o quê? Uma zona com 0,24, outra 0,19, 0,19, 0,19 e a norma pega o maior 0,24. Então, com esse valor, eu vou na minha tabela 3 e verifico. 0,24 está entre 0,15 e 0,25. Você pode até fazer uma interpolação entre 1 e 0,9, mas não vejo necessidade se o projeto não for muito grande. Não vai dar tanta diferença assim. Mas seria esse processo. No nosso caso, não vamos fazer isso porque o nosso ambiente é uma entrega direta, então não tem nem que passar pelo passo 9. E aí o que eu faço depois de tudo isso daqui? Eu tenho que checar, porque isso aqui atende a NBR 16.401. Então seria lá 2.532 litros por segundo. Mas existem outras normas, talvez uma lei municipal, uma norma da Anvisa, uma regra interna daquele cliente que você está atendendo, que ele já tem um padrão a ser seguido pela qualidade que ele trabalha. Empresas maiores vão ter isso. E no caso aqui, as leis municipais geralmente vão te pedir 30 metros cúbicos por hora por pessoa. Então quer dizer que se no caso aqui, em vez de ser 2.532, vai ter que ser em torno de 4.000, 4.100, 4.200, 4.200 litros por segundo para que possa entregar 30 metros cúbicos por pessoa de fluxo de ar.
Então, nesse caso, você precisaria de trabalhar para que dentro desse ambiente seja injetado 15.124 metros cúbicos de ar por hora. Existem outras verificações que você pode fazer e deve, que é, por exemplo, verificar a concentração de dióxido de carbono, que eu não vou abordar nesse vídeo, mas é importante fazer isso e se você não sabe como fazer, lá dentro do nosso treinamento de projetista de HVAC, tem essas informações e o processo a ser feito. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que tenha te ajudado um pouco mais a entender como é que é o processo de cálculo aqui da NBR 16401. Se você gosta de vídeos como esse, clique, se inscreva e até o próximo vídeo.